Paz do Senhor, amados. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Sempre muito bom estar aqui, participando dessa manhã maravilhosa. Deus abençoe a tua vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Se puder, pessoal da mídia, às vezes eu vou pedir, tá, Vinícius? Assim, um determinado versículo para repetir, mas eu vou pedir para você abrir a sua palavra, a sua Bíblia em Juízes 6:25. Se já puder aqui, amém? Vamos todos, né, então, ler juntos. Amém. Vamos lá, vou aproveitar então essa versão aqui. E aconteceu, vamos ler juntos, queridos. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele. Pode? E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Esse é o 27, amém. Vamos até o 28. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Amém? Pode sentar, queridos, com a sua Bíblia aberta, né? Isso é já algo que o pastor José sempre faz, sente-se com a Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Cadê? Vamos abrir aqui, eu gosto de luz. Amados, o texto que nós lemos, pretendo ser breve, está sempre respeitando o horário. O texto que nós lemos agora se passa numa época onde Israel estava passando por uma fase muito complicada. Uma fase onde tudo que se era produzido na terra era saqueado, era levado pelos adversários, era levado pelos midianitas e pelos amalequitas. Isso você vai encontrar no começo do capítulo. Então, a Bíblia vai dizer que Israel produzia o trigo e vinham os adversários e levavam, tomavam de assalto. A Bíblia vai dizer que eles produziam a uva, que era uma iguaria em Israel, né, o vinho. E o que acontecia? Os midianitas, eles, Então, tudo que era produzido era saqueado. Isso começou a criar um problema dentro de Israel, porque o rebanho, as plantações, tudo que era produzido era, de alguma forma, levado. E isso começou a criar um pânico generalizado entre as pessoas. Né? A uva, ela era produzida no lagar. Só para os irmãos entenderem, eu vou falar aqui rapidinho, um lagar. Eu já vi um, tá? Eu já vi um. Mas eu vou resumir aqui. Vocês já viram aquele povo que fica assim, pisando a uva para fazer o vinho? Pois é, uma vez eu vi isso lá num clube português, resumindo aqui. Meu pai levou lá uns portugueses lá e eles botaram tipo uma caixa d'água lá. É um negócio esquisito. E aí tinha uma saidinha e os portugueses ficavam ali, pá. Eu falei, bem, desse vinho eu não tomo, não. Porque eu não sei se lavou esse pé aí, mas de qualquer forma, antigamente era assim que era feito o vinho. Então, o lagar, ele era um lugar pequeno, era um lugar escondido, que não podia nem pegar sol, para não danificar
a produção da uva, né? Ao passo que a eira, você já deve ter ouvido essa palavra, porque ela aparece muito nos versículos aí. A eira era um lugar oposto, era um lugar aberto, era um lugar cimentado, onde se colocava ali a colheita do vinho, e vinha aqueles agricultores com aqueles garfos, né? O trigo, isso, jogava-se o trigo ali, e com aqueles garfos, vocês já devem ter visto, né? A gente hoje falaria talvez ancinho, mas vamos botar garfo aqui. Eles ficavam ali separando as cascas, chamava-se debulhar o vinho. O trigo, desculpa, querido, estou confundindo aqui o trigo com o vinho. É porque é muita coisa. Então, vamos lá. O trigo, eles ficavam debulhando o trigo, e depois vinha ali, eles com aquela peneira, né? E ficava jogando para o alto para peneirar as sementes do trigo. Então, o que caía? As sementes do trigo, e aquele mato, aquela sobra, ela ia sendo levada com o vento. Então, a eira era um lugar aberto. E é nesse cenário que Deus aparece a um homem chamado Gideão. Porque Gideão era um homem simples. A Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando o trigo, não na eira, no lagar. E por que ele estava no lagar? Porque ele estava com medo de perder as suas últimas produções de trigo. O medo de Gideão era, bem, já que a eira está dominada, eu vou me esconder aqui no lugar e vou fazer o que eu posso para sustentar a minha família. Só que ele estava num lugar escondido. Repita comigo. Num lugar escondido. E é nesse cenário que aparece o anjo do Senhor. Só para os irmãos entenderem, o anjo do Senhor, mais uma vez eu vou repetir, não é um anjo, é o anjo, significa, em outras palavras aqui, Deus na forma angelical. Ele aparecia no Velho Testamento, em outras oportunidades, apareceu a Jacó e apareceu também a Gideão. Então, Deus fala com Gideão lá no lagar. O Senhor é contigo, varão valoroso. Está no verso 12, tá? Quem quiser colocar ali. O Senhor é contigo, Gideão, varão valoroso. E a Bíblia vai dizer que, então, Gideão entra numa discussão com Deus. Ele fala assim, Deus, eu não estou entendendo por que as nossas famílias estão passando por essa opressão. Por que, Deus, que nós estamos acuados? Por que tudo que nós estamos produzindo está sendo levado pelos inimigos? Eu não estou entendendo, Deus. Tu és um Deus grande. Os meus pais me disseram, os meus avós, que tu és um Deus de maravilhas, que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de promessa, que cumpre a promessa. Eu não estou entendendo, Deus, por que nós estamos nessa... Por que eu estou aqui escondido, Deus? Porque eu te conheço como Deus que livrou os hebreus, como Deus que abriu o mar vermelho, como Deus que fez a arca não quebrar, não afundar no seu primeiro e único teste. Porque a arca não foi testada, ela foi testada na prática. Eu sei que tu que sustentou Noé e sua família, mas eu não estou entendendo, Deus, por que a gente está vivendo isso? E a Bíblia vai dizer que o anjo não responde nada, ele simplesmente fala assim, vai nessa tua força. E tu, Gideão, livrará Israel das mãos dos midianitas. Deus não tem que ficar dando satisfação. Simplesmente Deus está falando assim, olha, eu sei que eu sou tudo isso, mas eu vou te provar o que eu vou fazer também. Eu vou livrar, eu vou te tirar dessa situação escondida que você está vivendo hoje. Aleluia! Então, Gideão entende que Deus está falando com ele. E Gideão se alegra. O que Gideão fala? Deus, me espera aqui. Vamos repetir essa aqui, porque tem coisas que eu gosto de repetir para você não esquecer. Me espera aqui. Ele fala para o anjo, me espera aqui, e bota Deus debaixo de uma árvore. E fala assim, me espera que eu vou lá na minha casa, porque eu vou te trazer, Deus, um presente. Acho engraçado essa parte, porque por que Gideão não convidou Deus para ir para a casa dele, né? A Bíblia diz, então, que o anjo responde. Eu estou falando assim, para vocês, irmãos, entenderem um pouco da cronologia. Os irmãos estão conseguindo entender? A gente tem que resumir um pouquinho. Mas quando ele fala isso para o anjo responde, tudo bem, eu vou esperar até que você volte.
Amados, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5:2, não te precipites com a tua boca. Coloca aí, Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca e nem prometa coisa alguma diante de Deus, porque Deus vai esperar você cumprir com a sua promessa. Então, quando você, antes de você reclamar, antes de você perguntar para Deus o porquê que Deus ainda não cumpriu a promessa na tua vida, antes de você ficar chutando parede, brigando, reclamando com Deus, não se esqueça, Deus também está esperando você voltar com a promessa que você fez para Ele. Deus também está te esperando. Então, a gente não pode ficar, simplesmente culpando Deus, perguntando, porque a gente faz muita promessa e Deus sabe que muitas das nossas promessas são verdadeiras conversas fiadas. Vou te falar aqui um exemplo. Quantas vezes na hora da morte tem gente que levanta a mão e fala assim, Deus, se tu me livrar agora, está entrando uma operação, às vezes o médico fala assim, você talvez não volte. E aí vem um sujeito que nunca quis saber de Deus, a vida toda brincou com Deus. Aí ele vem, ele está sabendo que ele pode não voltar. Aí ele vai e fala assim, Deus, se tu me libertar, olha a promessa, se tu me salvar dessa cirurgia, eu volto. Deus, se tu me ajudar aqui no assalto, eu não for assaltado. Jesus, o avião está caindo, se o avião não cair, ou se eu sou sobreviver, eu prometo que agora vai. A gente tem por costume criar muitas historinhas para Deus, achando que isso vai funcionar no último minuto. Quando, na verdade, a gente não quer saber. Deus, abre a porta. Se Deus me fazer passar nesse concurso, nessa entrevista, ou agora você contribuinte, meu primeiro salário, a gente vai dar. Eu falo isso, queridos, porque isso já aconteceu comigo, tá? Meu primeiro salário vai ser todo para dar de oferta, para dar de cesta básica. Eu prometo que agora eu vou ser dizimista, ofertante e afins. E eu fiz algumas vezes essa brincadeira com Deus, tá? Falo brincadeira porque eu sabia que eu não estava falando a verdade. Eu sabia, eu só queria usar Deus. Como muitos hoje fazem promessas, Deus, espera aí que eu volto, vou trazer um presente, Deus está esperando até agora. Cadê que você não vai voltar nunca? Mas quer ficar cobrando. E eu falava com Deus, eu lembro de uma empresa que eu falei assim, Deus, se tu me colocar nessa empresa aqui, o primeiro salário, eu estava vindo de uma situação, pastor, de aplicativo, nada contra. Nada contra os aplicativos, mas não te leva a lugar nenhum. Só te leva a quebrar o carro, que nem quebrou o meu. 2 vezes. Na segunda eu dei para o mecânico. Falei, leva aí, cara, não quer mais não. Dei para ele, fala, toma aí. Toda hora. Pois bem, mas aconteceu comigo, Deus, o primeiro salário, se eu passar nessa entrevista, que eu estava fazendo 200 entrevistas, aí a gente acaba vendo uma outra ali, que essa portinha aqui, de repente, para mim interessa. Eu falei, Deus, o meu primeiro salário vai ser todo doado na igreja. Eu não sei o que o pastor vai fazer, a tesoureira, mas vai ser para abençoar. Aí Deus me deu. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver se você vai voltar com a tua promessa. Vamos ver se você vai trazer o meu presente. Vamos ver se você vai trazer meu presente mesmo. Eu fui lá, entrei na vaga. Meu querido, o primeiro salário foi só para pagar a dívida atrasada. O segundo, só para pagar a dívida atrasada. O terceiro, quando eu fui dar conta, eu já estava no 6º salário. Você não vai dar mais nada. Nem o dízimo. O que aconteceu? Não adianta querer cumprir e pedir o melhor de Deus se a gente não dá o nosso melhor, querido. Essa é a grande verdade. Não te precipites com a tua boca quando você for fazer um juramento diante de Deus, porque Ele não se esquece. E Gideão representa alguns crentes como hoje, nos dias de hoje, que eles só funcionam debaixo do carvalho, debaixo da árvore. São crentes que só são crentes dentro da igreja. Deus, fica aí, mas não venha na minha casa. Por que Gideão não convidou Deus para a casa dele? Porque Gideão tinha medo, pastor, que Deus fosse na casa dele. Ele queria saber como estava a casa de Deus, mas Deus não podia entrar na casa dele, porque alguns de nós, infelizmente, só somos crentes dentro da igreja. Sim ou não? Porque se Deus for na casa de todo mundo, vai encontrar coisas que vão desagradar. Vai encontrar, eu vou falar o que Deus vai encontrar. Então você tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que dentro, a mesma boca que dá glória a Deus hoje, em casa está xingando o palavrão. Tem muito crente que dá glória a Deus hoje num domingo e chega em casa amaldiçoa filho. Fala mal de todo mundo. Fofoca é o dia inteiro.
pelo zap, pelos directs, pelo telefone. Então ele fala assim, Deus, você não pode entrar aqui. E tem gente que está colocando Deus do lado de fora. E Deus está perguntando, e aí, que hora que você vai voltar? Aí eu vou, olha só, vamos lá, vamos acelerar aqui. Aí vamos acelerar aqui. O Gideão volta, sim ou não? A Bíblia vai dizer que ele voltou. Ele voltou com o quê, pastor? Com um cabrito, cortadinho. Olha aqui. Aí você imagina, o Gideão foi em casa todo feliz, né? Porque Deus falou com ele, a promessa, é ele quem vai liberar, salvar o Israel. Ele estava todo eufórico. Aí foi em casa, pegou qualquer coisa lá e trouxe um cabritinho e veio correndo e o anjo está assim, ó. Você imagina assim, ó, o anjo do Senhor, Deus, está esperando embaixo da árvore, assim, no sol quente, está assim, ó. Vamos lá. E aí, Deus, está tudo bem aí? Ele, está tudo bem. Tudo bem. O que você trouxe aí? Não, Deus, eu trouxe aqui um cabritinho e uns pães asmos, que é aquele pão que uma vez o pastor tentou quebrar aqui para fazer a ceia. Você lembra, pastor? Até hoje os pastores estão... Na Parintins, mas teve um aqui também. Lembra do pães asmo? A gente quis fazer uma ceia com pães asmo aqui, que é o pão sem fermento. O pastor tentou, orou 3 vezes para quebrar o pão, a ceia acabou, ele estava tentando quebrar o pão. E assim, já estava todo mundo em casa. Porque o pão é duro que nem uma pedra. Olha aqui que Gideão trouxe. Um cabrito, um pão velho, e ainda trouxe um caldo, que para mim, a Bíblia não fala que caldo que era, mas possivelmente era um caldo quinó. Ele pegou e jogou. Aí Deus fala assim, tá bom, você trouxe isso para mim, eu estou aqui te esperando a hora, Gideão. Tá bom, e vem cá, você tem algum altar aqui? Aí Gideão, não tem um altar. Ué, você não tem um altar para mim? Não tem não, Deus. E aí? Faz o seguinte, pega isso aí que você trouxe e joga numa pedra aí. Aí Deus mostrou uma pedra, aí ele pegou lá, botou a carne cortadinha, e botou lá o caldo, o quinó, fez lá um refogado, e Deus olha assim, tá bom, aí pega um cajado, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai pegar um cajado, Patrícia, e vai encostar na pedra. Quando ele encosta na pedra, sai um fogo, e o fogo consome toda a oferta de Gideão. Vocês estão entendendo? Você sabe qual é o grande perigo, crente, de nós pentecostais? É achar que todo fogo que acontece dentro da igreja significa aprovação de Deus. Todo fogo que sai da... Porque tem crente que, quando ele fala em mistério, ele acha que está quite com Deus. Vocês lembram quando eu preguei sobre Sansão aqui numa quinta-feira? A primeira quinta-feira, quando a gente voltou, eu falei sobre Sansão. Sansão estava todo errado. Mas Deus usava Sansão, Max. Deus dava força, porque ele chamava tanto, ele perturbava tanto. Deus, me usa, que Deus vinha. Aí ele ia lá matava o leão, mas continuava em pecado, continuava fazendo tudo errado. Então tem crente que acha que teve um foguinho, ele acha que tudo está quite. Ele acha que está tudo certo. E Gideão se empolgou com fogo. Porque tem crente que, como dá uns pinotinhos no mistério, e Deus está falando assim, ô Gideão, você não está entendendo, eu continuo não aprovando aquilo que você está fazendo. Você continua me devendo, Gideão. Mas Deus, eu estou fazendo aqui, não, mas você está me devendo. E aí a Bíblia vai dizer que ele recebe e Gideão se empolga. Só que vocês lembram aqui que Gideão deixou Deus do lado de fora? Vocês lembram do que eu falei aqui? Pois bem, Deus fala assim, Gideão, eu estou lembrando de uma coisa aqui. Eu estou lembrando que você não me convidou para ir na tua casa. Ele Deus, realmente, eu não te convidei não. Mas tudo bem, mas eu vou lá assim mesmo. Eu vou lá assim mesmo. Porque Deus hoje está visitando casa de crente. Independente se você vai convidar ou não, Deus vai entrar na tua casa. Se você quer saber as condições, você está na minha casa, Gideão, eu também quero saber em que condições está a sua. Eu estou indo lá agora de noite, inclusive, tá? E o anjo do Senhor, a palavra vai dizer que Deus chega de noite na casa de Gideão. Por quê? O que Deus pensou? Bem, se de tarde ele me trouxe um cabrito, deixa eu ver o que ele tem na casa dele aqui. E quando Deus abre a porta do curral da casa de Gideão, a primeira coisa que ele encontra, pastor Luiz, repita comigo, um boi de 7 anos. Um boi de... Aí Deus... Calma aí, como é que é isso? O boi de 7 anos, querido, na palavra, que foi o que a gente leu, ele servia para tinha 2 utilidades na casa de Gideão. Uma, ele era um boi reprodutor, ou seja, ele era um boi muito caro, Vinícius. Ele era um boi muito valioso, mas ele estava guardado dentro da casa de Gideão.
E outra função do boi é que ele também era um boi para oferta a Baal. Ou seja, esse boi ele estava separado para um sacrifício que não era para Deus. E quando Deus olha aquilo, Deus não fica com raiva não, mas Deus tenta entender. Ele chama Gideão e fala assim, vem cá, por que de tarde você me ofertou um cabrito? E por que eu chego na tua casa aqui de noite, Gideão, e você tem um boi? Você está honrando mais a Baal do que a mim, Gideão? Gideão, você está gastando mais com Baal do que comigo, Gideão? Você está mentindo para mim, Gideão? Você está querendo me enganar, Gideão? Por que quando eu vou na tua casa eu encontro um altar para ele e você não tinha um altar para mim? Para mim você não tinha nada, eu tive de jogar numa pedra. Qualquer coisa que você trouxe, você foi apressado comigo. Você poderia ter me trazido na tua casa, Gideão. Você me deixou do lado de fora. Mas Deus não se permite ficar do lado de fora. Deus continua indo na casa do crente. Ele quer saber se você é crente aqui e crente lá. Se é a mesma boca que dá glória aqui, dá glória lá. Aleluia. Deus está querendo saber o que ele vai encontrar dentro da tua casa. Se é um iPhone, porque a gente hoje tem dinheiro para comprar um iPhone de 5 mil reais para dar para o nosso filho. Mas a gente não tem dinheiro para dar para 20 reais. A gente não tem 20 reais para comprar uma Bíblia para dar para ele. Isso é uma vergonha que... Conta comigo também. Isso me incomodou. Falei, Deus, minha filha tem um iPhone. A pequenininha tem um iPhone, você já viu isso? Eu tenho um... Nem foto tira mais. As crianças tirando onda. Mas as crianças agora tudo ruim de Bíblia. Porque não pega a palavra, não tem uma Bíblia para ler. Pergunta um personagem da Bíblia para uma criança. Não sabe. Não sabe nada da história de nenhum discípulo, nem a história de Jesus. Tudo ruim de Bíblia, mas tudo fera naquele negócio de aplicativo. Porque a gente está dando para Deus um cabrito e para Baal um boi. Essa é a palavra de hoje, querido. Aleluia. Aí vem o crente para a igreja aqui. Que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Aonde? Na igreja. Deus, estar na tua casa é maravilhoso. Estar aqui, Deus, é a melhor coisa do mundo para fazer. Aí vai dar um glória a Deus, não consegue dar um glória. Até para dar um glória é engasgado. Mas se o time fizer um gol, eu já falei isso várias vezes, se o time dele, se ele estiver no estádio e começar uma ola lá de baixo, ele é o primeiro a levantar. Ninguém manda ele levantar a mão, mas ele é o primeiro a levantar a mão. O time dele faz um gol, ele bota a cara na janela e dá um grito que o bairro todo ouve. E ninguém manda ele gritar. E na igreja fica trazendo cabrito. Fica trazendo de qualquer jeito. Achando que tá bom, cara, onde é que eu boto meu cabritinho? Aí chega na igreja com aquele cabritinho quebradinho, magrinho, e Deus está olhando assim, ó. Isso aqui não é lugar de brincadeira, não. Ou você traz o melhor que você tem, ou esquece eu te dar o melhor que eu tenho. Glória a Deus, você pode glorificar a palavra do Senhor? Aleluia! Por que na presença de Deus na casa do Senhor, você tem que estar de cara ruim? No show aqui, ó. Felicidade, posta, faz selfie, na igreja não bota nada. Eu duvido, alguns de nós, não estou igreja para seca só não, tá? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Porque você pode estar aqui e amanhã você pode estar em outra. Mas eu duvido alguém fazer uma selfie dizendo assim, estou aqui adorando a Deus na igreja. É raro. Mas se tiver com um cantor gospel, é o primeiro a bater foto e marcar e dizer que eu amo, que eu adoro, que não sei o quê. Olha aí, ó, entregando o cabrito para Deus aí, ó. Deus está por aqui, com algumas adorações preguiçosas que a gente tem dentro da sua casa. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que eu estou perto de encerrar. Eu vou dar 2 exemplos aqui de como é que a gente entrega cabrito, Carlinhos. Vou te falar aqui, quando você chega... Felipe, bancário. Quando alguém chega na tua agência para fazer um depósito, né? Ou pagar uma conta, a nota vem inteirinha, não vem? Lisinha, separadinha, não vem? Vou pagar a conta de luz. Aí chega lá no caixa, que o Felipe não é caixa, né? Aí vem com a nota separadinha, com troco certinho, bota a continha, vou fazer um depósito, vou fazer um DOC, vou na loteria. O dinheiro está redondinho, só na casa de Deus, Carlinhos, que a nota é amassada. Só na salva que você vê nota amassada. Você já reparou isso? É gente que faz assim, ó. Eu duvido. É dando cabrito.
Eu imagino, tem que acabar o culto. Eu estava pensando aqui, eu vou dar de presente para o Felipe e para a Vanessa, eu vou dar um ferro de passar para eles. Só para ele ter que desamassar as notas que as pessoas às vezes colocam no gasofilácio. Tem que ter um ferro de passar. Porque para Deus a gente está dando de qualquer jeito, querido. Ofertando de qualquer jeito, adorando de qualquer jeito. Por que eu estou falando isso, Anderson? Poxa, o culto começou tão bonito, começou tão forte, que continue. Mas a palavra ela não é só para hoje, não. Eu não estou pregando para domingo, eu estou pregando para que você entenda daqui para frente. Que a palavra ela não vem para trás, ela vem para frente. Então, toda vez que você vier para a casa de Deus, entenda, traga o seu melhor. Eu não estou falando de dinheirinho, não. Deus passou disso há muito tempo. É entregar uma adoração perfeita. Deus está falando assim, Gideão, vai na tua casa agora, eu estou te dando uma ordem. Vai no teu curral e traz o meu boi. Vem, não quero mais saber de cabrito. Traz o meu boi, Gideão. Vai lá trazer minha adoração perfeita. Se for para me adorar, tem que ser adoração boi. Adoração cabrito, eu não quero mais. Glória a Deus. Aleluia, adoração boi. Traga o melhor para Deus. Oh, glória. Seja você a sua melhor versão. Eu anotei aqui. Aleluia. Essa palavra, querido, ela diz muito a respeito, eu cortei muito aqui, mas ela está enchendo comigo, porque, e também acredito que tenha falado com alguns irmãos aqui, a respeito da gente entregar o melhor para Deus sempre. Sabe, se for fazer, faz o melhor. É isso que Deus está falando. Se você se compromete com a minha casa, se comprometa por inteiro. Se for para fizer uma promessa, então cumpra a promessa. Se fez um voto, cumpra o voto. Se disse que vai fazer, faça. Não jogue, não fale conversa fiada com Deus, que Deus já está aqui, ó, de crente que só está entregando o cabrito. Vou dar um segundo exemplo aqui, ó. Outro exemplo de crente. O crente fica o dia inteiro na internet. Ele fica em casa o dia inteiro vendo televisão. Quando vem para a igreja, às 2 horinhas do culto, ele fica, está quente, está frio. Max, está calor, está cheio, está vazio. Crente que reclama o tempo inteiro, o som está baixo. Ah, o som está alto. E Deus está falando assim, eu estou por aqui com os teus cabritos, eu estou por aqui com as tuas reclamações. Traz o meu boi! Aleluia! Deus fala assim, eu não quero mais saber de gente reclamando. E para encerrar aqui, Deus encontra o boi e encontra um altar para Baal, sim ou não? Você sabe o que é o altar de Baal aí? Tem crente que não tem um espacinho dentro da sua casa, um pedacinho, um quartinho, um pedacinho da sala onde tem os seus livros, onde tem a sua cadeira. Você não tem, você encontra a televisão em todos os cômodos. Mas não tem um espaço onde tem uma Bíblia. A Bíblia virou objeto de enfeite. Isso aí é porque a gente está criando dentro da nossa casa um altar para Baal. Tem espaço para tudo. Todos os espaços da tua casa tem quadro. Todos os espaços da tua casa tem, sabe, o ar-condicionado central, a TV, a não sei o quê. E a Bíblia está escondida, porque só usa domingo. E olhe lá. Só se abre a Bíblia na igreja. Então está falando assim, derruba esse altar de Baal e edifica um altar para mim. Eu quero ter um espaço onde eu possa conversar com você em particular. Eu quero ser o Deus da tua sala, eu quero ser o Deus da tua cozinha, eu quero ser o Deus dos teus programas que você assiste na TV, eu quero ser o Deus do teu guarda-roupa, eu quero ser o Deus do teu quarto, do teu curral, do teu quintal. Eu quero ser o Deus da tua vida por inteiro, eu quero ser o Deus da tua casa. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Derruba o altar de Baal aí. Menos sala e mais quarto. É o que Deus tem me ensinado. Menos sala, menos telefone, menos controle remoto e mais quarto. É no quarto que eu vou te revelar. Esse negócio de, Deus fala comigo. Aqui, todo aberto na sala. Deus, fala comigo, Deus. Deus olha assim, mas tu não faz sacrifício nenhum para mim, cara. Tu não sobe o monte, tu nunca subiu o monte, tu não sabe que fazer nada para mim. Tu quer ficar no raso aí, achando que eu vou chegar aí no teu rasinho. Você tem que mergulhar no profundo.
É lá embaixo que eu vou te encontrar. É quando você estiver assim, Jesus, eu estou indo. Agora eu gosto. Cadê o sacrifício? Não é entregando qualquer coisa para mim, não. Aleluia. Amém, queridos? Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados por essa palavra, porque aqui em nenhum momento, olha só, às vezes a gente parece, vou pegar aqui, cada um tem um estilo de pregação, Brito. O pastor Luiz é de um jeito mais manso, o pastor Felipe é um estilo mais, enfim, não tem como classificar pessoas aqui, porque cada um tem uma forma de abordar a palavra. Pastor José, você já sabe que se puder ele estaria voando de capa aqui, que nem o super-homem, e ele iria e voltaria, porque é o estilo de cada um. Mais importante do que isso é saber que você está sendo alimentado pela palavra de Deus, e que ela encontre espaço no teu coração, adorador. Adorador de ver. Cadê os adoradores dessa igreja? Você fala assim, eu vou trazer, olha só, a partir de agora eu vou trazer meu boi. Eu não vou trazer o meu melhor, porque Deus merece, Ele me dá tudo. Quantas promessas que eu não cumpri, mas a partir de agora dá tempo de cumprir. Quantas promessas você fez com Deus que você não cumpriu? Está na hora de voltar. Aleluia. Deus está dizendo aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Diga aí para o teu irmão, vamos levantar. Eu gosto dessas frases. Vamos levantar um altar para Deus na nossa casa. Você pode fazer isso com a tua esposa, com o teu filho. Menos sala e mais quarto. E é aqui que eu vou encerrar, queridos. Que Deus abençoe. Só para finalizar. Não, tem mais uma aqui. Que eu não vou levar nenhuma vírgula, não, tá? Falta pouco. Eu não vou levar nenhuma vírgula. Me lembro que uma vez eu estava pregando, pastor. Sabe que os irmãos sabem, alguns irmãos, que eu viajo para fora do Rio. Muito. Não muito agora por causa dos compromissos com a igreja. Eu também trabalho de segunda a sexta. Não vivo da obra, né? Não sou um missionário itinerante. Mas quando eu tenho uma oportunidade, eu tento encaixar minhas agendas com viagens, né? E às vezes, com o meu compromisso aqui também na igreja. Mas uma vez eu estava numa cidade chamada Divino. Pastor, Divino. É lá no sul de Minas. 20 mil habitantes. Isso deve estar contando com os camelos, com os gados. Porque não via ninguém, só mato. Com as cobras, com jacaré. Você imagina um lugar que é só mato. É uma estrada de barro, 5 quilômetros para você começar a ver gente. Interior de Minas. Você pensa que você está longe, está aqui. Pois bem, fui pregar lá. Maravilha, Deus abençoe. A igreja estava lotada, porque essas igrejas afastadas, né? Só tem ela, então todo mundo vai nela. E a igreja estava cheia. Quando acabei de pregar, me forma uma fila, presbítero, daqui lá, umas 25 pessoas para pedir oração. Aí acabou o culto, todo mundo empilhou. Aí eu perguntei para o pastor Paulo, não, é porque a gente aqui tem costume de todo culto a gente ora pelos irmãos. Eu falei assim, pastor, eu não estou aqui para trabalhar para ninguém, não. Eu trabalho para Jesus. Eu não estou aqui para trabalhar para ninguém. Só me perdoa, eu não vou orar por quem não tem altar em casa. Por suga, não orei. Eu falei assim, para não ficar feio, eu vou orar só nos 5 primeiros. Eu não vou aqui acabar um culto 10 horas da noite e ficar orando até 3 da manhã. Botando a mão. Porque tem gente que não tem altar em casa. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer ficar sugando o profeta. A maioria desse povo que fica pedindo, que fica em fila de oração, é gente que não ora em casa, gente que não quer saber de Deus em casa. Então ele não pode ver um crente usado que ele quer botar logo a cabecinha embaixo da mão. Levantou a mão, tem sempre um lá. Opa. Eu não estou aqui para ficar empregado de crente. Cada um que tem que orar. Você, Carlinhos, você quer vitória? Edifica um altar na tua casa. Entrega teu tempo para Deus. Que a tua casa, crente, seja a extensão dessa igreja. É isso que Deus está falando. Entrega o boi lá, o boi é de Deus, o boi não é do Baal, não. E eu falei, não vou orar, não. 5, eu falei, tá maluco. Porque virou costume. Esse povo que fica, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu falo assim, ore por você, ore por você, ore por você. É assim que eu estou fazendo. Uma coisa, a pessoa está convalescendo no hospital. Ela precisa. Outra coisa é que virou vício dentro das igrejas, ficar procurando profeta. Onde é que está o profeta? Ah, está lá. Ah, onde é que está o outro? Ih, aquele ali revela tudo. Ih, é mesmo? Então vou lá.
Ah, não ficar dando glória a Deus, não quero ficar dando glória a Deus, não. Quero ser revelado. Aí fica aí um monte de carnudo aí. Então, crente de Jesus, é isso. Que Deus te abençoe. Você pode glorificar a Deus aí. Porque a palavra de Deus, às vezes a forma de falar é diferente. Mas que Deus encontre na tua casa, jovem, na tua casa, idoso, um altar para Ele. E que você traga sempre para Ele o melhor. Aleluia, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor promessa. Que você cumpra a tua promessa, porque Deus está esperando você voltar com o seu presente. Deus te abençoe. Pastor Felipe.